Pronto, a professora está instalando o aplicativo e ela já vai adiantar um exercício. Quem tem o livro, Joãozinho tem o livro de ciências. Tem não, né? Mas sabe pesquisar na internet. Não, professor. Professor, eu fui pesquisar na internet e aparece apenas o livro do professor. Aí eu confundi as páginas. Tipo, a página 10 Eu sei como página é, 27, eu página 15 sei, era 30, era eu tipo sei. isso. Aí, mas não conseguiu. Aí ele conta, eu acho que Você olhou no índice não, no não sumário. consegui, eu vou entender. Pronto, agora, então vocês vão vendo aí Amanhã então já a vou levar para os professora. É a professora aí, vai olhar aí direitinho. E enquanto eu vou dar aula aqui de história, viu? Então quando der 8, 8 e 5, 8 e 10, aí termina a aula. 8 e 5, 8 e 5 termina a aula. Então vamos lá, turma. Turma maravilhosa do sexto ano, é aula de história, certo? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Certo. Aí eu vou aqui falar, ó, história, ela é a arte da representação. Aliás, ela é a arte ela é a arte não. É o que é história? História é você contar algo a alguém ou escrever, deixar registrado um fato que influencia a vida de todas as pessoas. Então, quando a gente aqui, ó, tem uma peça teatral falando é, sobre o Lampião. Quem aqui já ouviu falar de Lampião? Sexto ano, quem já ouviu falar de Lampião? Pronto, ele é o Virgulino Ferreira, né? Que ele é muito conhecido aqui no Nordeste. Uns acham que ele é bandido, outros acham que ele é herói. E aí as pessoas contando a história através do teatro, nessa encenação, né? Que tem Maria Bonita, tem os cangaceiros, tal, usavam chapéu de couro, aí usavam as roupas usavam as roupas diferentes, né, do cangaço do cangaço. Então nós temos aqui contar história. Então a gente vive história o tempo todinho, certo? A gente vive fatos no dia a dia e isso é a história. A história ela parte da família, ela parte do bairro, do município, do estado, do Brasil, né, do país e do mundo. Então todos os países eles têm a sua história, que às vezes essa história influencia outros países, certo? Então a gente já viu isso, a gente até já leu sobre significado de história, não foi isso? Foi ou não foi? Eu mandei a Eloá, eu acho que foi a Eloá, sobre ler sobre esses quadrinhos, uma mesma, parecendo com a mesma história. Aí eu pedi para vocês copiarem o que é história. Aí, ó, quem não fez, copia aí rapidinho ou tira o print para copiar depois. Quem já copiou isso aí? Professor, aí quem fez a geração do gostar de aula ontem. Não entendi. Não entendi. Não entendi foi Eu já nada. pedi pra você, professor, há mais tempo. Então, você Eu já fiz, já postei também. não precisa gritar não, Davi, eu tô escutando. Então, nós temos aqui o nós temos aqui o que é história. Então vocês já postaram, né? O que é fazer história? Esperar então o que é história? É tudo o que aconteceu no passado da humanidade, certo? Então essa é uma definição da disciplina história, certo? Então nós temos também aqui a fazer história. As pessoas interagem
elas se relacionam com o lugar onde vivem e produzem objetos, relatos, documentos em seu dia a dia. Isso ela está fazendo história. Eu até disse que relatos, documentos, fotos, objetos fazem parte das fontes históricas. Aí eu falei também sobre estudar história. Então, existe o historiador, que eles são especialistas que estudam história. Eles vão analisar os documentos, né, os acontecimentos do passado e que tem sentido através dos documentos que são chamados de fontes históricas. Então, se eu perguntar o que são fontes históricas, vocês vão ter que escrever aí, viu? Deixa eu botar aqui. Vocês vão botar aí o que são fontes históricas. O que são fonte histórica. Aí eu acho que não dá aqui não. O que são fonte... Opa. Aqui também dá não. Poxa, o que é que aconteceu aqui que não pegou? O que são fonte histórica? Aqui, ó. Certo? Aí. O que é que houve que não pegou aqui? Certo? Então, vocês têm aí o que são fontes históricas, certo? Quem são os historiadores? Copie tudo isso aí. Aí vocês vão copiar aí. Minha gente, vocês estão aí? Ou saíram, ou caiu todo mundo? Certo. É porque eu tô falando que na hora da explicação vai ficar calado. Ah, tá. Já tá ciente, professor. Já? Já. O que são fontes históricas? Quem é o historiador? Sim. Certo. Agora eu tava vendo isso. Eu tava querendo ir embaixo. Vem copiar ele. Pera aí, viu? É que bateu aqui. Pera aí, esperar. Aí, fonte histórica. Vou deixar aqui mesmo. O que são fontes históricas e aqui no caso no historiador, certo? Deixar aqui, vou esperar. Então, fontes históricas e o que são fontes históricas, quem é o historiador. Já quem não fez, faça aí que a gente já vai passar, viu? Mas aí essa página do 2 eu já vi, professor. Certo, não, e a resposta? A resposta está aqui. O que são fontes históricas? São documentos usados pelos historiadores. Tá certo? Podemos passar, Eloá. E professor, e a outra? A outra é o que é o historiador. Aí você bota, aí tá aí na resposta, né? São especialistas que estudam história. São especialistas que estudam história. Professor, como se especialistas? Aqui, ó, tem aqui, ó, nessa frasezinha aqui, ó. Especialistas. Especialistas.
E aí, já fez? É isso aí, professor. São as. Eu quero que não seja o programa. Professor, essas lições. É onde cada vez. Eu não posso pegar e responder 10 pessoas ao mesmo tempo, não. O que é historiador é o especialista que estuda a história. É o especialista que estuda a história. É o especialista que estuda a história. É para copiar essa parte de baixo também, professor? Toda parte que tiver sublinhada tem que copiar. Pega aí, professor, que eu vou acabar de baixo E agora. você não copiou na aula passada não, Ravena? Eu acho que sim. Acho não é certeza, minha filha. Ou é sim ou é não. Então, o que são fontes históricas? Vou passar aqui. Já vou passando. Vou deixar só aqui para vocês entenderem. Então, vocês vão copiar. Vocês vão copiar aqui, certo? Essas fontes históricas são a base da investigação do historiador, que servem de evidências para análise de acontecimentos do passado. Eu já tenho uma aula de revisão sobre isso gravada, eu até coloquei no YouTube. E eu vou repassar ela para vocês reverem. Aí, olha, quais são os tipos de... Vocês vão copiar aqui, ó, quais são os tipos de documentos históricos. Aí textos, imagens, objetos, fósseis e uma infinidade de vestígios. Então aí vocês vão estar. Os tipos de documentos históricos são, vai escrever essa frasezinha aqui, ó. Os tipos de documentos históricos são. Agora aqui a gente tá já na outra parte. Então vocês vão copiar aí. Os tipos de documentos históricos são textos, imagens, sons, objetos, fósseis e uma infinidade de outros vestígios. Quando terminar, diga, professor, terminei. O que é o que? Eu vou... Os tipos de documentos históricos são. Eu não botei documento, não, porque eu botei o fim da história. São... Os tipos de documentos. Tem que colocar documentos, Davi. Tem que fazer do jeito que eu falo, Davi. Mas é porque eu tinha me lembrado, não. Certo. Professor, aí a gente tem que copiar essas palavras, texto, imagem, som, né? Vai ter que você vai botar o asterisco e vai colocar a palavra texto. Embaixo coloca outro asterisco e coloca a palavra imagens. Embaixo você vai colocar outro asterisco sons e outro asterisco objetos e outros asterisco fósseis e uma infinidade de outros vestígios. Aí quando eu tipo documento, então, aí eu botei imagem, Desse jeito. obrigado. Nada. O senhor me explica tudo direito. Isso é conversa. É verdade. Você é conversador. Aham, tá bom. E os outros professores que você tinha não explicavam não, é? Explicava, mas era muito difícil. É. Eu não entendendo nada disso. O senhor explica melhor, só que um pouco rápido. Certo. É porque vocês estão saindo do quinto ano e indo pro sexto. Aí não pegaram meu ritmo ainda, mas vai pegar. Sempre, eu acho, né?
Tudo certo. Depois dessa aula, sexto ano, tem uma aula de revisão gravada de espanhol. Aí vocês vão assistir essa aula. Se sobrar tempo, vocês vão pegar, fazer as tarefas do Google Sala de Aula. Que eu acho que não dá tempo não. Professor, eu mandei uma Nossa, apareceu aí que eu mandei uma print quando o senhor mandou o link. Eu ia mandar e o senhor mandou o link. Eu terminei, mandei. Professor, depois mostra pra gente a tarefa que estão pendentes das pessoas. Eu não. Não, vou não, Ravena. Você vai lá no seu aplicativo. Mas eu não sei, mas eu fiz tudo. Ah, então se fez tudo, então não vai aparecer mais nada lá. Então aí eu vou ver depois. É porque eu quero ter certeza. Depois eu digo a você na semana que vem. Aliás, sábado eu digo. Sexta-feira. Professor, sábado. Sexta. Eu tava de férias. Sábado eu não trabalho não, nem sábado nem domingo. Professor, eu trabalho. Ok, Todo sábado. tá bom então. Já terminou de copiar, Ravena? Então cuide de copiar. Tá bem, professor. Tá certo, Antoniel. Andriele, você copiou, Andriele? Eita, faltou eu dizer. Ai, meu Deus. Andriele, bom dia. Você copiou sobre o que é historiador? Ok. Você copiou sobre fontes históricas? Certo. Aí agora copia isso aí, viu? Porque isso aí já é assunto novo. Aquele lá eu só revisei. Agora eu tô fazendo assunto novo. Professor, Tá certo, Sara. Tá certo. Eloá, terminou. Aí depois você volta lá, Eloá, e termina a sua atividade eu lá. tô terminando, professor, ainda. Entenderam, né? Depois dessa aula, vocês vão ter uma aula gravada de revisão de espanhol. Certo? Aí depois vocês vão voltar para a aula de história novamente. Tá certo? Depois do intervalo, vai voltar para a aula de história. A história, ela é muito... passa o dia muito grande, aí é todinho, professor. Mas você assiste à tarde. Eu vou assistir, se der, eu vou assistir agora. Não, agora não dá tempo não. A aula de história é mais longa. Terminando, professor. Tá certo. Estou em objetos, professor. Certo. Professor, já terminei. Tá certo, Eloá. Minha professora ensinou de inglês porque o ano retrasado eu estudei só até metade do ano, por causa da pandemia. Oxe, tu não estudou o ano passado, não? Estudei, mas só até a metade. Eu não estudei todo mundo.
E tu tá repetindo a série, é? Ah, entendi. Entendi. Tu, tu era pra estar no sétimo, não era? Ah, mas é assim mesmo. Vamos então reforçar aqui. Você vai aprender inglês. Quando for no ano que vem, você vai aprender mais. Quando for no outro ano, aprender mais. Até tá aí falando, desenrolado, tá falando inglês, perguntando, fazendo as perguntas. Agora você tem que pegar, copiando aí, viu? Enquanto a gente fala, tem que copiar. Aí você tem que pegar. Quando eu posto. Rápido é porque por enquanto vocês conversando, não fica anotando as coisas. Muito bem, é assim mesmo, viu, Eloá? Aí você tem que estar treinando inglês em casa, certo? Você tem que estar treinando, tem que estar pronunciando. Se errar, você vai. Oi? É a mesma coisa que espanhol, né? É a mesma coisa de espanhol. Você vai ter que pegar. Você vai ter que pegar. Ingrid, você pode desligar a câmera, viu? Aí você tem que treinar, você pronunciar. Se pronunciar errado, não tem problema. Não tem problema porque depois eu conserto, ok? Durante o ano todinho eu tô consertando a pronúncia. Aí quando eu ia casado que eu tava estudando inglês, sabe, professor? Aí quando terminou, quando tava quase na metade do ano, parou a sala, aí eu deixei de estudar. Aí já tava aprendendo inglês, mas depois eu deixei de. Certo, mas vai aprender. Terminei. Ok, só falta a Ravena aí. Terminei, professor. Tá bom, então, vamos dar sequência. Pessoal, como eu disse a vocês, tem as fontes históricas, que são aqueles documentos históricos que os historiadores eles vão observar e vão dizer, olha, isso aqui é interessante, isso aqui não é um fato histórico, não é? Aí o historiador é um especialista de história e os documentos históricos são esses aqui. O texto, né? A imagem, o som, objetos e fósseis. De vez em quando vocês veem que estão encontrando os fósseis de dinossauro, né? O dinossauro tal, o fóssil foi encontrado ali, e pá. Então nós temos aqui ali um fóssil que ele vai identificar alguma coisa do passado. Aí às vezes a pessoa encontra lá no centro histórico um enfeite, um vaso, um pedaço de prato. Então encontra os objetos. Outras vezes encontram cartas, livros, diários, como eu já falei do diário de Anne Frank. Às vezes, eu não sei se vocês já sabiam disso, mas às vezes as pessoas faziam cartas e colocavam nas paredes, guardadas nas paredes. Aí, com o passar do tempo, essas pessoas morriam, deixavam aquelas cartas ali e muitos anos depois as pessoas iam reformar as casas e encontravam essas cartas. Aí ela também serve como um documento histórico, tá certo? Tudo certo? Então tem a Mona Lisa. A Mona Lisa é uma pintura. Tem o Pensador de Rodin. Aí aqui ó, nós temos uma família japonesa lá em São Paulo, né? Que eles vieram morar em São Paulo. Eles estão aqui trabalhando na lavoura. Aqui ó, os japoneses vieram para cá pro Brasil. Lá em São Paulo tem um bairro só de japonês, chamado Liberdade. Aí esse bairro japonês parece o Japão. Aí eles têm os enfeites do Japão. Quem aqui gosta de
anime, essas coisas assim. Pronto, então lá em São Paulo tem um bairro que é chamado Liberdade. Ele é todo japonês, aí é todo caracterizado japonês. Aquele negócio de anime, não sei o que, aquelas coisas, aqueles objetos, né, que tem, tudo isso aí. Aí, olha, nós temos aqui, ó, um livro antigo, certo? Uma capa de um jornal antigo de 1933, certo? Um questionário que a pessoa fez, certo? Aqui, as múmias que foram encontradas no cemitério, certo? Lá de Cauchila. Aqui uma vestimenta, né? Uma vestimenta que... Aí aqui eu tenho que ver aqui. Espera aí, viu? Tenho que voltar aqui. Aqui é uma vestimenta. Olha os detalhes da vestimenta, tá vendo? Olha que coisa legal. Então aqui, ó, é Nazca lá no Peru. Encontraram essas múmias aqui, né? Dentro dessa tumba, certo? Então aqui um livro antigo. E a gente, deixa eu só ver aqui se já carregou essa parte aqui. Então aí nós temos fotos, nós temos fotos, nós temos muitas coisas que faz com que a pessoa possa ver e observar qual foi o tipo de fonte histórica que ela usou, né? Ela foi tida como base. Então, olha, como eu disse para vocês, nós temos então as fontes históricas, né? O que é história, os historiadores, os tipos de documentos. Então aqui, ó, olha só, aqui as três múmias lá dos incas. Então, olha, nós temos também que a base, tomando como base as fontes históricas, um acontecimento pode ter sentido diferente para cada historiador, certo? Cada um vai dar sua interpretação dentro daquilo que entende, ok? Então, o historiador, ele vai ler aquele texto, vai analisar aquele fato histórico e vai fazer a sua interpretação, certo? E quando a gente tem a interpretação da época em que foi feito aquela foto, da época que foi feito aquele documento, aí vamos chegar a um dos eixos da história, que é o tempo, certo? Aí aqui nós temos um projeto de cristal de quartzo do tipo rabo de peixe, de 8.000 anos, de 8.000 anos, certo? Aí aqui nós temos o homem da caverna, né? Ele usava isso aqui. Nós temos esse documento. Já ouviram falar do Tratado de Tordesilhas? Já. Pronto. Aí o Tratado de Tordesilhas, uma das folhas era esse aqui, ó, certo? Assinado em 7 de junho de 1494. Isso aqui é o Tratado de Tordesilhas. Olha como é que eles escreviam, olha a letra, né? Dom Juan Per Graças. Aí aqui, né? Aí tem todo... aí tem esse tipo de letra desenhada, certo? Que até hoje aí tem esse tipo de texto. Aí agora nós vamos para o tempo e história, certo? Nós temos o tempo e história. Deixa eu só falar aqui. Não, tá? Não, isso aí não. Já copiou na outra aula? Não, copiou não. Aí olha, os tempos e história, certo?
Lê aí para mim, ô Ravena, tempo e história. Lê esse texto todinho aí. Tempo e história, professor? É. Tá. Você já percebeu que o tempo tem um papel importante nos estudos da história? Assim como a nossa vida, existem diversas formas de dividir e marcar o tempo. Vários povos elaboraram divisões do tempo com base no movimento da Terra em torno do Sol ou nas faces da Lua. Os seres humanos estabeleceram a duração das horas, dos dias, das noites, Continua. dos meses e das estações, observando a natureza e suas mudanças. Ok, aí eu só dei uma paradinha. Então a divisão do tempo foi o homem observando o movimento da Terra em torno do Sol ou das fases da Lua. Vocês sabem quais são as 4 fases da Lua? Sei. Quais são? Eu me lembro. Nova, minguante, cheia e crescente. Certo? São 4 fases da Lua. Então, a lua cheia, lua nova, lua crescente e lua minguante. Lua o que, professor? Lua existente? Crescente, de crescer. E Áudio. é minguante, de minguado. Obrigado. Nada. Então, depois, aí, por exemplo, os índios diziam... Oi. Oi? As 4. É pra copiar esses negócios das 4 luas? Se vocês lembrar disso, vai cair na prova. Tempo e história vai cair na prova também. Aí, se você sabe já disso decorado, você não precisa. Mas se você não sabe, copia aí. Lua cheia, lua nova. Lua cheia, lua nova. Crescente, de crescer. E minguante, de minguado. Professor, é para copiar esse texto? Não, eu vou dizer o que é que vai copiar. Então, olha, as divisões do tempo. Então, com base na Terra, no movimento da Terra em torno do Sol. Vocês já estudaram rotação e translação? Sim. Pronto, então, ou as pessoas elas estão baseando a divisão do tempo na rotação e na translação, ou nas luas, fases da lua. Um índio, quando você for um dia conversar com se ele for um índio original, né, um índio lá dentro da mata, que ainda não foi assim. Sim, Raquel, a gente tá ouvindo. Aí nós temos é o quê? Vai ter 2 de história? Vai, e depois dessa tem a de espanhol gravada. Aí depois do intervalo vocês voltam para a história. Que é ainda revisão. Aí quando você fala com o índio, justamente, que é uma revisão. Quando você fala com o índio, ele diz, olha, se você for olhar um texto de um índio da língua tupi-guarani, ele vai dizer, 8 luas se passaram.
8 luas se passaram. Quantos meses são 8 luas? No mês tem quantas semanas? 4. Então, 4 luas é um mês, certo? 4 luas é um mês. Então, 8 luas dá quantos meses? 8 luas dá 2 meses. Então, quando ele diz que há 2 luas apareceu, papapá, e conta a história, então ele está dizendo que há 2 meses. Então, isso é a divisão do tempo. Então, a duração de um dia para nós, ela tem 24 partes iguais, chamadas horas. E as horas têm 60 minutos e os minutos têm 60 segundos. Então, de acordo com essa divisão, o dia começa oficialmente a 0 hora ou meia-noite. Então, quando você vai olhar no relógio, se você está usando de 0 a 12, vocês vão estar vendo que 0 hora é meia-noite, certo? E porque vai ser assim, quando chega meio-dia, aí vem 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23... E ao invés de ser 24, ele bota 00, né? São 24 horas. Então, cada hora tem 60 minutos. Então, você vai daqui para Campina Grande, gasta 1h30. 1h30 é 60 minutos mais 30 minutos. Então, aí no caso dá 90 minutos, ok? Aí os antigos povos da Mesopotâmia dividiam o dia de forma diferente. Então cada um divide de uma forma diferente. Ele dividia o dia em 12 partes. Isso quando o sol estava a pino, ou seja, quando era próximo de meio-dia. Sol a pino quer dizer que o sol estava de meio-dia, certo? Vocês já viram o relógio solar? Ainda não. Se você quiser fazer a experiência, você pode fazer. Você pega um objeto e coloca ele em pezinho assim, quando tiver meio-dia, né? Que você achar que é meio-dia. Cada vez que o sol se afasta, aí você vai percebendo que vai ser 2 horas, 3 horas, 4 horas e assim sucessivamente. Entenderam? Pronto, pode testar aí na sua casa. Pode testar aí. Você põe uma vareta aqui. Se o sol bater nela, vai dar sombra lá embaixo. Então, através da sombra, a pessoa descobria qual hora é. Então, se um dia, Deus a livre, é claro, né? Deus a livre. Se um dia vocês se perderem na mata, aí vocês têm que procurar uma clareira, um lugar bem amplo, para fazer isso, certo? Só para você fazer isso, para você ver que hora é. E sempre buscar uma fonte de água, né? Porque sem água ninguém vive. Aí então a pessoa se perdeu na floresta, foi passear, se perdeu. Aí na mata. Aí a pessoa se perdeu, ela vai no lugar, uma clareira. Aí ela pega, coloca uma vareta assim, um pedaço de pau, e ela espera um certo tempo, e cada vez que a sombra se mover, né, lá, então vai indicar se é 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, tal. Então você pode fazer também isso na sua casa. Não sabia não? Tá certo. Pois isso aí é tão antigo quanto os povos da Mesopotâmia, certo? Aí a pessoa dividia as horas em 12 partes, no caso, né? E para os judeus da religião judaica, o dia começa quando começa o pôr do sol. Então os judeus ali de Jerusalém, de Jesus, para eles o dia vai começar às 6 horas quando o sol se põe. Certo? Quando o sol se pôr, aí já é o dia para eles. Diferente da gente que começa de meia-noite.
Hã? É tudo ao contrário. Porque cada povo segue uma forma diferente, viu? Professor, e lá na China, se aqui for de noite lá é dia? Porque a diferença é de 12 horas. Então, por exemplo, agora são 8 horas da manhã aqui no Brasil, 8h05. Aí na próxima, lá são 8h05 da noite. As pessoas estão lá se organizando, chegando em casa para ir dormir. Então na mesma hora, mas sendo que não no mesmo horário. Justamente, é a mesma hora, só que lá é noite. Por quê? Porque a sombra do sol... Porque a sombra do sol, ela tá naquele lado do mundo, enquanto a claridade do sol tá desse lado do mundo aqui, desse lado que a gente tá. Aí quando for a noite que a gente tiver aqui à noite, lá está amanhecendo o dia e tá clareando, tá claro, né? O dia tá claro. Então, quando for, por exemplo, meia-noite aqui, lá é meio-dia. É tanto que quando a pessoa vai viajar para lá, ela tem a diferença de 12 horas, certo? A pessoa vai viajar de avião, a diferença é de 12 horas. Entendido até agora? Entendi, professor. Então, embora a passagem do tempo seja um fenômeno da natureza, a forma de perceber o tempo é uma criação humana, certo? Então, essa fenômeno da natureza é uma criação humana. Cada povo vai fazer o seu. E aqui nós temos os calendários, certo? Aí como vai terminar a aula agora, a gente vai continuar aqui na próxima aula, tá certo? Entendido? Aí eu vou passar o link agora do vídeo gravado de espanhol para vocês. Aí vocês vão ver lá no YouTube. Eu vou passar agorinha, viu? Aí vocês vão voltar 9h20. Se atrasar um pouquinho, aí eu digo, viu? Tá, então tá certo, pode sair.